Deus. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Oh, Pai, obrigado. Obrigado. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque a tua palavra ela não falha. Obrigada porque o Senhor é um Deus imutável. Obrigada, Senhor Deus, pela tua doce presença nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para se arrepender. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor lança uma palavra, Pai, já aconteceu, já é. Obrigada porque é a tua palavra que nos purifica. Obrigada porque é o teu fogo que nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. Oh, Pai, obrigada por a palavra que será lançada nessa manhã. Espírito Santo, o Senhor é livre nesse lugar. Faz como o Senhor quer. Faz como o Senhor quer. Sopra dos quatro cantos. Sopra dos quatro cantos. Vem queimar, Senhor, porque ainda existe lenha no nosso coração. Vem queimar com o teu santo fogo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Oh, Pai, obrigada porque as palavras que saíram da minha boca saíram banhadas com a tua unção. Obrigada, Pai, porque o coração dos meus irmãos serão como terra fértil para receber a palavra que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, louvor. Bom dia, queridos. A graça e a paz. A gente tem que cumprir as instruções que o Senhor manda, né? Então, amém. Nessa manhã, nós sabemos que hoje é um culto de avivamento. Amém? E aí, o tema dessa ministração é: sem arrependimento não há avivamento. Amém? Sabe que eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que significa avivamento, né? O que é que a gente pode entender para ter uma visão clara sobre o que era avivamento. E avivamento é preparar o caminho para que o Senhor possa se manifestar. Sabe que nessa manhã nós estamos aqui para preparar o caminho para que o Espírito Santo possa fluir como Ele quer no nosso meio. Sabe que muitas vezes nós queremos vir para a igreja, nós queremos sentir o fogo, nós queremos correr, né? Nós queremos sentir a presença, pular, dançar, cair na unção. Mas eu não sei se você sabe que avivamento sem arrependimento, ele é apenas um movimento. Então nós precisamos estar muito atento às instruções no Senhor. E sabe que a santidade, ela é um atributo moral de Deus. Deus, ele é imutável. O Senhor, ele é santo.
E para que a gente esteja diante da presença dele, nós temos que estar com o nosso coração puro. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Bom dia para você que está aí do outro lado, né, nos assistindo pelo canal da igreja. Que você seja abençoado, né, com essa palavra que vem diretamente do coração do Senhor. E que você possa estar aqui no nosso meio também, congregando, né, recebendo da palavra aqui nesse lugar. Amém? Todos abriram? 1 Pedro 1, a partir do versículo 14. Diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E sabe que ser santo é ser separado. Ser santo não significa que você não vai se sujar, mas ser santo significa que quando você entende que você se sujou, você está disposto a se lavar, a se limpar nas águas do Senhor. Amém? Lá em Hebreus, diz o seguinte, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Sabe, queridos, que eu vou prestar conta ao Senhor. Todas as vezes que eu falar da palavra dEle. Eu vou prestar contas ao Senhor através dos meus atos, né? Através das minhas ações, através das minhas reações. E sabe que nessa noite eu não estou aqui para te deixar animado. Eu estou aqui para te entregar aquilo que o Senhor me ordenou para falar. Então, é com muito temor e com muito tremor que eu vou comunicar aquilo que o Senhor falou comigo. Porque, na realidade, o que o Senhor vai cobrar de mim um dia não é: Sabrina, as pessoas que te ouviram, elas ficaram animadas? Não, o que o Senhor vai cobrar de mim é: Sabrina, quando eu usei você para falar a minha palavra, as pessoas deram frutos. E o desejo do meu coração é que você dê fruto. Amém? E aí, quando eu estava orando, perguntando: Pai, aí, o que é que o Senhor quer comunicar para o teu povo? Porque o povo é teu, a palavra é tua. O que é que nós, como igreja, precisamos ouvir? Quais são os teus comandos para nós durante esse tempo? E aí, enquanto eu orava, surgiu uma palavra de dentro de mim. Uma palavra chamada promiscuidade. E aí, logo, eu fui no dicionário saber o que era que significava promiscuidade. E aí lá diz o seguinte: promiscuidade, qualidade do que é promíscuo. E o que é promíscuo? Que contém imoralidade ou degradação moral. Ambiente promíscuo que tem habitual ou regularmente relações sexuais ou amorosas com vários parceiros. Indivíduo promíscuo. Sabe que nessa manhã, né, você que vai ouvir essa palavra, eu perguntei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer entregar para o teu povo? Aí ele me confirmou, eu disse amém. Então você que está aqui nessa manhã, que você vai receber essa palavra pode servir para você como um remédio, que se você, né, se identifica com algumas coisas, hoje você pode tomar esse remédio, você pode ficar curado, como ela também vai funcionar como vacina. Se você não está praticando algo, né, que não condiz com a palavra, você pode pegar como vacina, para que você fique imune. Mas o que nós precisamos entender é que o Senhor não vai se manifestar onde existe iniquidade. É que o Senhor não vai se manifestar onde existe pecado. Sabe que muitas vezes a gente pode vir aqui, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, nos derramar em congregação, e é isso que o Senhor quer, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos
congregar, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer de nós intimidade. E a intimidade, ela é no secreto. Ela é no nosso quarto, quando a gente entra no quarto e fecha a porta. É ali que o Senhor se revela a nós. É ali que o Senhor mostra onde a gente precisa ser mudado. E nessa manhã, o recado do Senhor é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, meu filho, para que eu possa te entregar, para que eu possa se revelar a ti, para que eu possa te purificar. E assim você sentirá aquele fogo, o avivamento que a gente tanto deseja. Amém? É muito mais fácil a gente dizer que o problema é do demônio. É muito mais fácil quando a gente está vivendo uma situação, a gente dizer, não, isso é Satanás, do que a gente admitir que é falha de caráter. Então, nós precisamos entender que existem situações que nós possamos estar passando, não por conta de Satanás, mas sim por falha de caráter. E nessa manhã, o Senhor nos convida a ajustar coisas para que a gente verdadeiramente venha provar do avivamento que Ele tem para a igreja dele. Amém? E na palavra diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Amém? E aí, para a gente abrir, o avivamento, para a gente abrir esse caminho, porque nós já entendemos que o avivamento, ele não depende do ministro que está ministrando a palavra. O avivamento, ele não depende somente das pessoas que estão ministrando o louvor. O avivamento, ele depende de quem? Da gente abrir o caminho e do Espírito Santo. Quem traz o fogo, quem faz o fogo queimar é o Senhor. Mas para que esse fogo queime, para que a gente manifeste os sinais, prodígios e maravilhas, o caminho tem que estar aberto. E para o caminho estar aberto, é necessário que coisas sejam ajustadas. Amém? E a primeira coisa, que o Senhor nos pede nessa manhã, como igreja, é: busquem arrependimento. E aí eu queria que vocês abrissem junto comigo, lá em Joel, no capítulo 2. A partir do versículo 12. Opa, deixa eu só abrir aqui essa versão. Joel 2, versículo 12. Diz o seguinte: contudo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Elohim, Deus. Portanto, Ele é tardio em irar-se, e mangânimo em misericórdia, compassivo, paciente. Todo amor é capaz de se arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Então, nessa manhã, o Senhor, Ele nos chama para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha jejuar. Sabe, queridos, que o jejum ele não saiu de moda, assim como a santidade, ela não saiu de moda. Nós precisamos trazer a prática da igreja a jejuar. Para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que o Senhor destape os nossos ouvidos espirituais, nós precisamos ter mais comunhão. O Senhor, Ele não parou de falar, mas muitas vezes nós paramos de ouvir pelas distrações que estão no nosso coração e na nossa mente. E nessa manhã o Senhor nos chama: ei, arrepende-se. Mas aí você pode estar falando: não, mas Sabrina, eu não cometo tanto pecado, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato. Ei, queridos, mas quando a gente tira o Senhor do centro, quando a gente coloca outras coisas, mesmo sendo coisas lícitas, no lugar dele, na primazia dele, nós já estamos pecando.
Nós precisamos entender que somos nós que precisamos do Senhor. Nós precisamos entender que sem Ele nada nós podemos fazer. E o que o Senhor nos chama é: ei, arrependam-se, ei, jejuem, ei, tire tempo de oração. E assim você verá a minha glória manifesta. E assim você verá sinais, prodígios e maravilhas. E assim você verá cadeirantes se levantarem, mortos sendo ressuscitados. Amém, queridos? Então não ache que o Senhor vai fazer algo onde não há santidade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos ajustar nessa manhã, para que o Senhor venha derramar da glória dele sobre nós. E aí lá em Joel, no capítulo 2, diz o seguinte, no versículo 28. Então, ou seja, existe uma consequência depois desses eventos. Que eventos? Jejum, arrependimento, oração. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens terão visão. E no versículo 32 diz... Desculpe, no versículo 29 diz: inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra: sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Amém? Então, para que o Senhor venha derramar do Espírito dele sobre nós, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos ajustar. Lá em 2 Crônica, no capítulo 7, no versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe que a palavra do Senhor, ela é imutável. O Senhor não muda e o Senhor não falha. Mas para que a gente venha nos banhar dessa unção, a gente precisa se humilhar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa buscar o Senhor face a face. Sabe que as promessas do Senhor para essa igreja, elas são grandes. Nós vimos aqui, antes, palavras que o Senhor liberou através da vida do pastor Edilson, palavras que o Senhor liberou através de Shirlas. Sabe que é um tempo de aceleração sobre essa igreja? Sabe que para correr velozmente é necessário a gente deixar algumas coisas de lado? Não tem como você estar no tempo de aceleração, não tem como essa igreja fluir velozmente se nós estamos pesados. Nós entendemos que quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente precisa vestir uma roupa apropriada. Nós não vamos, fazer uma corrida ou fazer uma caminhada com roupas de frio, com agasalhos, com casacos, com botas, não. Quando nós vamos fazer uma atividade física, nós precisamos estar com roupas leves, com roupas mais soltas. E nessa manhã o Senhor nos convida a nos mudar as nossas vestimentas. Nós precisamos mudar as nossas vestimentas para que a gente possa correr com velocidade. Para que a gente possa estar certinho assim, no tempo de aceleração, no tempo de rompimento sobre essa igreja. Para que a gente não fique para trás e não prove do que o Senhor vai fazer, do que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Então o Senhor nos convida, é tempo de trocar as vestimentas, igreja. É tempo de abandonar velhas práticas. É tempo de abandonar pecadinhos de estimação. É tempo de abandonar pornografia. É tempo de abandonar relação sexual antes do casamento. É tempo de colocar o Senhor em primeiro lugar. É tempo de não mentir.
É tempo de não estar fazendo algo no trabalho que não condiz com quem você é, porque você é filho. E se você é filho, você reflete a imagem e semelhança do seu Deus. Amém? Então o Senhor nos chama nessa manhã para buscar arrependimento, para abandonar a vaidade, para abandonar o orgulho e para abandonar a inveja. Isso não saiu de moda. Nós precisamos entender, queridos, que enquanto a gente não abandonar determinados atos que nós ainda fazemos da velha criatura, as coisas não vão fluir como o Senhor quer. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Jonas, no capítulo 3 de Jonas. Jonas 3, a partir do verso 6. Diz o seguinte, vou contextualizar, né? Eu acredito que todos aqui conhecem a história de Jonas, né? Mas o Senhor deu um comando a Jonas para que ele fosse até a Nínive, para falar com... Nínive era uma cidade, para falar com o povo daquela cidade, para que eles se arrependessem do que eles estavam fazendo. Para que assim o Senhor não derramasse do seu juízo sobre aquela cidade. E aí Jonas, né, resolveu não cumprir, entrou no barco, houve uma tempestade. As pessoas que estavam naquele barco viram que aquela tempestade era por conta que ele não estava cumprindo o chamado no qual o Senhor tinha pedido. Lançaram ele no mar, veio um peixe, né, engoliu Jonas e ele passou 3 dias dentro daquele peixe. Depois ele se arrependeu, foi lançado em terra e foi até Nínive, né, para falar sobre o que o Senhor tinha comunicado para ele. E aí, enquanto eu estava lendo essa história, surgiu essa palavra aqui para mim. Quando Jonas foi, era para ele percorrer a cidade em 3 dias, ele percorreu a cidade em 1 dia. E aí diz o seguinte, quando Jonas falou, né, o que o Senhor tinha comunicado para ele, que em 40 dias aquela cidade seria destruída, o que foi que aconteceu? Então, os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, ele tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E enquanto eu li esse texto, o Senhor saltou no meu coração. Sabrina, tu marca isso aí, que é isso aí que tu vai falar. Por quê? Sabe que o rei, ele era a maior autoridade daquele lugar. O rei, ele se levantou do seu trono e ele tirou o seu manto real e ele se prostrou. Ele trocou as vestes, né, para pano grosseiro, e ele sentou-se à cinza e ele se prostrou ao Senhor. Sabe, queridos, que muitas vezes nós podemos estar em uma posição na igreja, mas não é porque nós estamos em uma posição, seja de liderança ou de um cargo maior, que nós não precisamos nos abandonar dos nossos pecados. Pelo contrário, a responsabilidade, ela é bem maior. Então, o que importa para Deus não é o que você faz, mas é a motivação do seu coração. Então, se nessa manhã você representa alguma autoridade, mesmo assim, você precisa trocar as suas vestes e você precisa se humilhar e se adorar ao Senhor. Não ache muitas vezes que você já tem um conhecimento suficiente da palavra, que você tem rema, que você tem escola de ministros, né? Ou mais algumas coisas mais que não é necessário o arrependimento. Então, assim como o rei de Nínive se levantou, tirou o seu manto, trocou as suas vestes e humilhou e se prostrou ao Senhor para buscar arrependimento, que nós possamos fazer nessa manhã. Que nós possamos nos levantar
tirar as nossas vestes, trocar de roupa e se humilhar e se prostrar diante do Senhor. Amém? A segunda coisa que o Senhor nos pede é primeira coisa, buscar arrependimento. A segunda coisa é anelar um coração puro. Nós precisamos estar com o coração puro diante do Senhor. Lá em Mateus 5,8 diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Amém? Então nós temos que entender, né, que para ver ao Senhor como o Senhor é, para entender os comandos do Senhor, nós precisamos ter um coração puro. E a pureza, ela é pré-requisito para que a gente saiba quem é Deus. E aí eu queria contar uma história para vocês. Existe, né, um rapaz que ele ia se casar. E aí, como ele ia se casar, ele resolveu ir no ourives, se eu não me engano, que é a pessoa que vende ouro. E aí, quando ele chegou lá para comprar as alianças, o ourives estava fazendo o processo de purificação do ouro. E aí, o ourives falou para ele: espere um momentinho que eu vou já te atender. E aí ele, tudo bem. Só que esse momentinho demorou um pouquinho mais. E ele começou a ficar exaltado, começou a ficar impaciente. Como assim as coisas não estão acontecendo? Como assim eu escolho ele para comprar a aliança e ele está demorando tanto assim para me atender? E aí demorou um pouquinho, ele terminou o que ele estava fazendo e aí ele chegou para atender esse rapaz. Quando ele chegou para atender, a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpas por ele ter demorado tanto. Por quê? Aí ele foi explicar: olha, eu demorei tanto assim porque para fazer a purificação do ouro, existe um tempo que ele precisa estar no fogo muito quente, para eu saber que ele está pronto. E sabe como é que eu sei que ele está pronto? Quando a minha imagem reflete no ouro. Nós precisamos entender que muitas coisas a gente acha que está demorando na nossa vida. Mas o Senhor, Ele precisa nos purificar. Purificar o nosso coração a tal ponto que nós venhamos refletir a imagem dEle nessa terra. Ei, querido, enquanto a gente não refletir, enquanto a gente não estiver ali, no fogo, quem é o fogo? É a palavra, o fogo é o Espírito. Então, muitas vezes a gente precisa estar lá, naquela situação, na pressão, sendo moldado, sendo ajustado, se arrependendo, para que assim como o ouro, a gente venha refletir a imagem e a glória dEle. A imagem e a glória dEle. Então, que nós venhamos buscar ter um coração puro diante do Senhor. Amém? Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, diz o seguinte. Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará conforme a minha vontade. Que nessa manhã o Senhor nos ache, né, com um coração puro diante dele e que a gente venha fazer a vontade do Senhor. Sabe que Davi, ele não era um homem perfeito, mas a diferença de Davi, né, na palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele se arrependia, que ele tinha consciência do pecado, ele ia e pedia. Quando ele pecava e ele tinha consciência do pecado, ele ia e se arrependia diante do Senhor. Ele se prostrava e ele se humilhava. Então, nós precisamos entender, né, que a santidade, né, não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se limpa. Então, nós precisamos, nessa manhã, nos limpar. Nós precisamos, nessa manhã, falar para o Senhor: ei, Pai, onde é que eu tenho errado? Ei, Pai, me perdoa. Ei, Pai, faz com que o meu coração seja puro diante de Ti. Faz com que, assim como o ouro está para o fogo para ser purificado, que a Tua palavra venha me purificar. Amém?
para que assim nós possamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? E a terceira coisa que o Senhor nos chama nessa manhã é adorar ao Deus invisível, mas real. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para adorar aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Lá em Salmos 29:2 diz o seguinte: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor dos seus santuários. O Senhor, Ele nos chama para o secreto. O Senhor, Ele nos chama para adorá-lo. Eu queria que, por favor, se a mídia pudesse soltar o vídeo que eu pedi. Sabe que um sacrifício foi feito? Um sacrifício alto, para que a gente viva da mesma forma? Sabe que o Senhor, Ele pagou um sacrifício de alto preço, para a gente viver em vida de promiscuidade ou mediocridade? Nós precisamos entender que o que Deus tinha de melhor, Ele nos deu por amor a nós. Ei, queridos, a gente não pode viver da mesma forma, a gente não pode viver com as mesmas práticas antigas. A gente não pode viver em mediocridade. E o que é viver em mediocridade? É na média. É do mesmo jeito. Não, a gente tem que buscar, porque o sacrifício que Jesus Cristo pagou naquela cruz foi alto. Foi por amor a mim e a você. Ele não merecia estar naquela cruz. Ele não merecia estar naquela cruz. Ele, antes de estar naquela cruz, ele era, ele é e ele continua sendo Deus. Mas ele resolveu se esvaziar. Ele se esvaziou de si para morrer a nossa morte, para que possamos ter a vida dele. E é vida em plenitude, e é vida em comunhão, queridos. Então não faça com que o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, seja esquecido. Lembre-se todos os dias que Ele morreu por amor a você. Então não viva, que não vivamos de qualquer forma. Que tenhamos consciência que nós precisamos sim nos arrepender do nosso pecado. Que nós precisamos sim purificar o nosso coração. E que nós precisamos sim adorar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de majestade. E que nós não venhamos somente adorar com os nossos lábios, porque o Senhor não procura adoração de lábio. Na palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O Senhor, Ele não nos chama nessa manhã para rasgar apenas as nossas vestes. Ele nos chama para rasgar os nossos corações. Porque Ele é aquele que sonda os nossos corações. É Ele que entende a nossa motivação quando nós fazemos algo. Então nós precisamos nessa manhã ajustar algumas coisas para preparar o caminho
caminho para que o fogo desça, para preparar o caminho para que a glória desça, para preparar o caminho para que, assim como é no céu, será na terra. Assim como é no céu, será na terra. Mas o Senhor, Ele não se manifesta onde não há santidade. Ele não mudou. Ele não se manifesta, igreja, onde não há santidade. É necessário se purificar. É necessário se arrepender. É necessário liberar perdão. É necessário abandonar a inveja. É necessário abandonar a comparação. Ninguém é igual a ninguém. Existe um propósito específico para você. Não se compare. Não ache que o Senhor faz mais na vida de fulano do que na sua vida. Não se compare. Não se compare. Não se compare. Pelo contrário, chegue e diga: Senhor, eu me arrependo pelas vezes que eu falei o que eu não devia. Senhor, eu me arrependo pelas vezes que eu fiz o que eu não fazia. Senhor, eu me arrependo pelas vezes que eu reagi como eu não devia. Nós precisamos nos arrepender para que o Senhor possa derramar o que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos entender qual é o papel do filho. Nós precisamos entender que um alto preço foi pago. Um alto preço foi pago. Um alto preço foi pago. E nós não devemos e nós não podemos viver da mesma maneira. Nós não podemos e nós não devemos viver da mesma maneira. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós precisamos ter consciência de quem nós carregamos. Ei, querido, nós carregamos o Santo dos Santos. Os santos dos santos resolveu morar dentro de nós. Nós somos templo, nós somos moradas. Não se contente com gotas quando o Senhor tem rios de águas vivas para derramar sobre nós. Nós não podemos nos contentar com pouco quando o Senhor tem muito. Nós não podemos viver uma vida de mediocridade quando Jesus diz: ei, eu tenho uma vida plena. Ei, eu tenho uma vida de abundância para você. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se arrepender. Você precisa me buscar. Você precisa me adorar. Para que todas as vezes que nós estamos mais próximos do Senhor, todas as vezes que nós temos mais intimidade com Ele, nós nos tornamos mais parecidos. Nós precisamos ser purificados assim como o ouro é. Nós precisamos estar tão perto do Senhor, para que a gente venha refletir a glória dEle. Para que a gente venha refletir e viver o que o Senhor tem para nós. E viver o que o Senhor tem para essa igreja. Amém? Porque o Senhor diz que nos últimos dias Ele vai derramar. Ó. Ele não vai pingar, Ele vai derramar. Ele vai derramar. Ele vai derramar. Mas para que a gente flua, para que a gente esteja nesse lugar, a gente precisa se posicionar. Amém? Sabe que existem muitos barcos, muitos navios, né? Muitas caravelas que andam pelo mar, vamos dizer assim, né? Que navegam pelo mar, na realidade. E sabe que o que diferencia, né? Existem navios, existem caravelas que elas conseguem chegar ao seu destino, né? E de um lugar para o outro navegando. E todos os navios e todas as caravelas, elas têm a mesma quantidade de água, né? O oceano é o mesmo para cada uma. Só que existem, né, algumas embarcações que chegam no seu devido lugar, e existem outras embarcações que afundam. Sabe qual é a diferença entre as embarcações que chegam naquele lugar e as embarcações que afundam? A quantidade de água que entra dentro do barco ou dentro do navio. E aí, nós precisamos entender que às vezes, aquela pequena gotinha, que às vezes aquele pequeno pecadinho, que às vezes aquela pequena mentirinha, que às vezes aquele pequeno engano, é a água entrando no barco. É a água entrando no barco. É a água entrando no barco. Então, nós precisamos estar atentos
Vigiai e orai, né? Vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos para que a gente não permita que gotas, que baldes, que tambores comecem a entrar no nosso barco, para que a gente não venha afundar. Pelo contrário, nós precisamos ir de um lugar para o outro. Nós precisamos cumprir a nossa missão aqui nessa terra. E eu queria que nessa manhã você se levantasse do seu lugar. Eu queria que nessa manhã você fechasse os seus olhos. E eu queria que nessa manhã você se arrependesse do que é necessário se arrepender. Eu queria que nessa manhã que nós venhamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos purificar. Para que Ele venha purificar o nosso coração de toda iniquidade, de todo pecado. E que verdadeiramente a gente venha adorar. Adorar aquele que era, adorar aquele que é e adorar aquele que há de vir. Porque Ele vem pegar a sua igreja. Ele vem pegar a sua noiva. Mas a sua noiva precisa estar ajustada. A sua noiva precisa estar limpa. A sua noiva precisa estar pura, queridos. E que nessa manhã você venha rasgar o seu coração. Você venha rasgar o seu coração e você venha pedir perdão. Que nós venhamos pedir perdão. Quantas e quantas vezes a gente tem colocado outras coisas no lugar do Senhor. Sabe que o Senhor, Ele quer que a gente fique em primeiro lugar, não porque Ele precisa. O Senhor, Ele quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar, porque nós não podemos colocar outras coisas no nosso coração que podem nos destruir. Nós não podemos colocar outros deuses. Santo, obrigada. Espírito Santo, obrigada. Espírito Santo, nos perdoa. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor Deus. Oh, e nessa manhã, se você está aqui nesse lugar e você nunca confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você venha para o melhor lugar onde você possa estar, que é na comunhão com o teu Pai. Oh, a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar com os nossos lábios que Jesus pagou um alto preço, que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Então, se existe alguém em nosso meio que nunca o confessou, que nunca o disse: ei, Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu lá naquela cruz por amor a mim. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar, Jesus. Ei, queridos, só existe esse caminho para ir para o céu. Só existe esse caminho para ter a vida eterna. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E
não terá encontro com o Pai a não ser através dele. Você não encontrará o Deus Pai a não ser através do caminho que é Jesus Cristo. Se nessa manhã existe aqui alguém no nosso meio que quer voltar para os braços do Pai, você que está distante, você que está afastado, se você está aqui nessa manhã, o Senhor te convida: ei, volta para os meus braços, ei, se posiciona. Eu tenho tantas coisas para fazer na sua vida, mas eu preciso que você se posicione, que você volte para perto de mim. Se existe aqui alguém no nosso meio que quer confessar ao Senhor nosso Deus como Senhor e Salvador, se existe aqui alguém no nosso meio que está distante, mas que quer voltar para perto do Pai, que você esteja aqui para que eu possa orar pela sua vida. Que você esteja aqui, que você se posicione. Que você se posicione no Senhor para que você venha viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. E para a igreja que está aqui nessa manhã, o desejo do meu coração é que vocês venham dar frutos. Que nós venhamos dar frutos por conta dessa palavra que foi ministrada. Que a gente não venha esquecer nunca que essa palavra, ela é a verdade. Que nós não venhamos nos esquecer que essa palavra, ela vai se cumprir. Porque o Senhor não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. E Ele vai voltar para pegar a sua igreja. Ele vai voltar para pegar a sua igreja. Ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes. Se levantem-se, oh, adorem, adorem, adorem aquele que era. Oh Pai, não há nenhum outro como tu, Senhor. Não há nenhum outro como tu, Pai. Que nós venhamos viver em prática essa palavra. Que nós venhamos nos arrepender. Que nós venhamos ter um coração puro diante de Ti. Que nós venhamos adorar aquele que é santo, 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 Senhor. Só Tu és santo. Tu és santo. Oh Pai, obrigada. Obrigada pelo Teu amor, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício lá naquela cruz. Santo, santo, santo é o Teu nome. Não há nenhum outro como Tu, Senhor. Não há nenhum outro como Tu, Pai. Obrigada, Senhor. Que nós venhamos viver a prática da Tua palavra todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Aleluia.